Os vistos para o Brasil passam a ser obrigatórios para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. De acordo com o comunicado do Ministério do Turismo, a medida leva em consideração a data de chegada ao solo brasileiro. Dessa forma, os turistas desses 3 países que chegarem ao Brasil até 9 de janeiro estão dispensados da obrigatoriedade de apresentar o visto. A obrigatoriedade de visto, que antes se aplicava a turistas japoneses, australianos, canadenses e norte-americanos, foi prorrogada após um acordo entre Brasil e Japão. Este acordo estabeleceu a isenção mútua de visto para estadias de curta duração até 90 dias. No governo anterior, foi suspensa a obrigatoriedade de americanos, canadenses, australianos e japoneses, que não precisavam de vistos para vir ao Brasil. Foi dado de graça, sem reciprocidade. Brasileiros continuaram a precisar de visto, justificou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em setembro de 2020. É um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, caralho. eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há Processa. chance. Não há chance de fazer. Com as medidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reverter a flexibilização do acesso a armas de fogo adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o país registrou o menor número de registros. Desde 2004, de acordo com a Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas contabilizou uma queda de quase 82% entre 2022 com 114.044 e 2023 com 20.822. Além disso, 75% das novas solicitações foram negadas pelo órgão. Em julho de 2023, o presidente Lula editou um decreto que reduziu o número de armas e munições que cidadãos poderiam adquirir para defesa pessoal. Antes, um civil podia ter até 4 armas e 200 munições. Com o texto, que também tornou obrigatória a comprovação de necessidade de porte do dispositivo, um cidadão pode ter até 2 armas e 50 munições. Ainda segundo os dados, a maioria dos portadores de armas para defesa pessoal são homens, 93%, que têm preferência por pistolas 9mm, que deixaram de ser de uso restrito após o decreto de julho. 5 bilhões de reais em dívidas é o que o Bolsonaro e a sua turma legam ao Brasil depois de 4 anos de desgoverno, destruição, destroços, escombros que Bolsonaro e a sua turma paranoica, ideológica, olavista, negacionista, terraplanista deixam para o Brasil. Obrigado, presidente. Só para dar uma resposta ao deputado que me antecedeu, porque parece que ele está herdando uma herança maldita. A herança maldita herdou o governo Bolsonaro. Sabe como é que a gente chegava lá no exterior? Era o país do mensalão, o país da Lava Jato, o país do BNDES para financiar Porto de Mariel em Cuba, metrô em Caracas, né? Hidrelétrica na Nicarágua, que não saiu, né? O governo evitou, e que agora, muito provavelmente, talvez, quero crer que não, né? O Itamaraty não vai conseguir se opor a essas matérias. Essa é a política internacional do PT. Então, esses 5 bilhões, e me admira o pessoal da esquerda, né, porque estavam reclamando aqui dos 900 milhões para comprar tanque para o Exército, e agora dizendo o seguinte, né, o argumento de que não é prioridade. Então, prioridade é ir a fóruns internacionais votar? 5 bilhões? Será que nós não temos problemas aqui no Brasil suficientemente grandiosos para a gente ter como prioritário antes dessas pautas? E é engraçado, eles falam terraplanista, olavista. Carlos França é colega seu de carreira. Ernesto Araújo, colega seu de carreira. Vai falar que o Carlos França, por exemplo, é uma pessoa olavista, terraplanista, Calheiro? Pelo amor de Deus, né? Então é necessário colocar os pingos nos is, por quê? Porque eles já estão prevendo o desastre que será o governo do PT, né? E já estão querendo arranjar o culpado, né? Se antigamente a imprensa fazia matérias com mas, né? Para não dar uma notícia 100% boa para o governo Bolsonaro, né? Era Bolsonaro faz a transposição do Rio São Francisco, mas tem uma cidade aqui que a água não chegou. Agora eles vão botar a culpa é do Bolsonaro. Ah, o Lula queria fazer isso, mas a culpa é do Bolsonaro. Ah, não sei o que é a culpa do Bolsonaro. Por quê? Porque a estratégia da esquerda responsabilizar os outros pelo seu próprio fracasso. Eles tinham que dar graças a Deus de pegar uma casa arrumada. Talvez o deputado que me antecedeu não saiba, em 2015, no último ano de normalidade do governo Dilma, sabe quanto é que foi o prejuízo das estatais?
34 bilhões de reais de prejuízo. Eu cito 2015 para não pegar 2016, porque foi ano que teve impeachment. Sabe quanto é que foi o recorde do governo Bolsonaro no primeiro ano? Só com Paulo Guedes indicando as pessoas certas para as posições certas. 109 bilhões de saldo positivo nas estatais. Isso daí é um calote, sim, nos corruptos, nos maus gestores, de cerca aí de, era 34, né? De 143 bilhões de reais todos os anos que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes davam de banana ali para os políticos, né? Ou para os maus gestores, para os corruptos. E isso daí deveria ser digno de nota. Então, presidente, só para apresentar esses pingos nos is aí e agradecer pelo espaço. Deputado Marcelo Calero com a palavra, por favor. Gostaria apenas de congratular o relator, dizer da importância da matéria, mas, presidente, só lembrando também, em complementação à minha fala anterior, presidente Arlindo Tinaglia, a tarefa hercúlea que terá pela frente o ministro Mauro Vieira, no que se refere também, presidente, à recomposição das nossas relações com os organismos internacionais. O governo Bolsonaro vai deixar uma dívida de mais de 5 bilhões de reais, presidente Arlindo, com os organismos internacionais, inclusive prejudicando a nossa possibilidade de voto nesses organismos, o que é uma situação por si só já demasiado humilhante, mas que revela justamente a falta de protagonismo do Brasil no cenário internacional nos últimos anos. Há uma semana de os atos terroristas promovidos por bolsonaristas no dia 8 de janeiro de 2023 completarem um ano, o setor de inteligência da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal monitora grupos em redes sociais que discutem possíveis protestos para o dia. Atualmente, as conversas identificadas não indicam um potencial significativo de mobilização na esplanada dos ministérios, mas a segurança permanece em pauta. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o monitoramento das redes está a cargo da área de Cyberlab do Ministério da Justiça, que afirma não haver indícios de movimentos significativos de mobilização. Não tem nenhum sinal objetivo de que há algo consistente que ocorrerá no dia 8 de janeiro, mas nós não podemos nos fiar nisso. Eu acho que todos aprendemos que qualquer cautela não é excessiva, é sempre adequada, ressaltou Alencar. No próximo dia 8, representantes dos três poderes se reunirão em uma cerimônia para demonstrar repúdio aos ataques do ano anterior, celebrando a vitória da democracia. O evento visa marcar a união contra os danos causados às sedes dos três poderes. Nicolas, 2 minutos. Fala, Espírito. Aí depois eu respondo tudo, né? Tá. Primeiramente, boa tarde. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. Não, e conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não, aí não é fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso aí falar. Não fala não. Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Ei, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, aí, a esquerda fica maluca. Parabéns, Espírito. O tempo, Rui. Vamos lá. Militares da reserva se mobilizaram em uma campanha de arrecadação de fundos para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A iniciativa da vaquinha, segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, foi organizada pela União Nacional dos Militares da Reserva e Reformados das Forças Armadas e Auxiliares do Brasil, e visa auxiliar Cid a quitar dívidas que somariam cerca de R$ 600 mil.
Segundo a reportagem, um trecho da mensagem que circula nas redes sociais destaca que o coronel Cid está precisando de nossa ajuda humanitária, já vendeu quase tudo que possuía e pede a misericórdia dos irmãos de farda. O texto também afirma que a dívida de R$600 mil de Cid inclui despesas com advogados e medicamentos, e cita o martírio do militar que sempre honrou a farda. O tenente-coronel Mauro Cid foi detido de maio a setembro do ano passado, sob suspeita de manipular dados sobre vacinas contra a Covid-19. Sua prisão foi revogada após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologar a delação premiada do militar. Atualmente, Cid cumpre prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, e permanece afastado de suas funções no Exército, embora mantenha seu salário de R$27 mil mensais. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, encarregado de julgar ações que podem resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro, enfrentará alterações que impactarão o processo nas próximas semanas. As mudanças na composição do tribunal têm o potencial de influenciar o desfecho político do ex-juiz federal da Lava Jato. No mês passado, o Ministério Público Eleitoral solicitou a cassação de Moro e sua inelegibilidade por 8 anos, alegando abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Embora a cassação de Moro seja amplamente considerada certa em Brasília, as incertezas surgem quanto aos juízes que comporão o tribunal. O mandato do juiz Tiago Paiva dos Santos, representante dos advogados, termina em 23 de janeiro. Paiva expressou nos bastidores a intenção de evitar participar do julgamento das ações contra Moro. Após 27 de janeiro, nem Paiva nem os juízes José Rodrigo Sade e Roberto Aurichio Júnior, que poderiam substituí-lo, permanecerão no tribunal. A legislação eleitoral exige 7 julgadores para casos de cassação, impondo desafios de quórum ao TRE do Paraná. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a responsabilidade de nomear o substituto de Tiago Paiva, dependendo da aprovação da lista tríplice pelo TSE. Internautas aproveitaram o primeiro dia de 2024 e pediram a prisão de Jair Bolsonaro, acusado de crimes como fake news, estímulo a manifestações golpistas, fraudes em cartões de vacinação e venda ilegal de joias recebidas por outros países que, por lei, devem pertencer ao Estado brasileiro, não podendo ser incorporadas a patrimônio pessoal. Na rede social X, a deputada federal Luiziane Lins escreveu: segundo ano sem o Jair anti-Messias Bolsonaro destruindo o Brasil. Feliz ano novo e Bolsonaro na cadeia. Outra pessoa fez a seguinte postagem: não vão para a Argentina, o Brasil com Lula está às mil maravilhas, e o gado vai pastar ao redor da papuda, para ficar perto do Bolsonaro na cadeia. A deputada estadual Irine Lopes lembrou que a Polícia Federal está prestes a indiciar Bolsonaro, o genocida e inelegível, conforme destacou a parlamentar. Em decisão no ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-mandatário à inelegibilidade após acusar sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra fraudes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem dito a amigos que pretende conduzir pessoalmente os inquéritos sobre os atos antidemocráticos, hoje capitaneados diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Gonet foi indicado para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva graças, principalmente, ao apoio dos ministros do STF. Seu nome foi sugerido por Moraes e o ministro Gilmar Mendes, com o apoio do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Na Procuradoria, a opinião generalizada é de que está na hora de o Ministério Público assumir o protagonismo da ação penal, como ocorre normalmente com os processos, até que a denúncia seja formalizada. No caso dos atos antidemocráticos, a avaliação é de que Alexandre de Moraes assumiu o protagonismo por um motivo muito simples: a inação do antigo chefe da PGR, Augusto Aras, que atendia aos desejos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Para procuradores da República, essa negociação entre Gonet e Moraes será facilitada pela proximidade entre os dois.